E hoje a gente vai falar então sobre isto, a arte de não dizer não para os nossos filhos. Como assim, Nath? Né? Como não dizer não? Então eu vou permitir que eles façam tudo, vou permitir que eles que comandem dentro de casa, que eles que decidam o que pode e o que não pode? Não, não é isso, né? Muito pelo contrário. Mas é a gente começar a se policiar de não usar a palavra não, né? Até mesmo porque os nossos filhos, eles não entendem essa palavra. Até os 3 anos de idade, eles ainda não têm o lado racional desenvolvido. Então, não adianta a gente falar não, né? Eles não entendem. Então, a gente precisa começar a falar com eles de uma maneira afirmativa. O que vai acontecer a gente dizendo não para as crianças menores de 3 anos, né, em específico aqui falando? A gente vai se frustrar, porque eles não vão entender, eles não vão fazer o que a gente quer que eles façam, né, porque eles não têm o lado racional desenvolvido ainda. Eles têm o emocional. Não é assim? Eles querem as coisas e eles querem. Mas eu quero uma batata frita. Mas não tem, mas eu quero. Por quê? Porque para eles é razão. Não é, é emoção, não é razão. Né? Eu quero e vai aparecer. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a se policiar. E a Sheila me trouxe esse assunto justamente como um desafio, né? É um desafio a gente não dizer não. A gente conseguir não dizer, não usar a palavra não. Ainda mais, né, quem tem filhos aí com 2 anos, nessa faixa dos 2 anos, que tem, né, o Terrible Two, que eles nos desafiam, que a gente acha que eles estão nos desafiando, mas na verdade o que está acontecendo é um desafio interno, nem eles sabem o que eles querem. Então, quando a gente começa a entender que os nossos filhos, eles são muito mais emoção do que razão, a gente começa a acolhê-los e entendê-los e cuidá-los, né? E não brigar. A gente começa a fazer combinados, né? A Sheila trouxe a frase, para nós adultos já é assim, imaginem para as crianças. Se eu falar para vocês, não pensem numa maçã vermelha, que foi a frase que a Sheila me trouxe. Qual a probabilidade da gente pensar nessa maçã? É muito grande, porque o nosso cérebro ele vai cancelar esse não, né? E vai pensar, não pense no urso branco. Urso branco, pensei no urso branco, porque o nosso cérebro vai cancelar o não e vai fazer o que estão dizendo para não fazer. Então não funciona, né? Se a gente começar a falar não com os nossos filhos, a gente vai passar se estressando. Então, como que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Então, a gente precisa começar a entender. A gente entendendo que o nosso cérebro, vamos, né, dividir grosso modo em direito, emoção, esquerdo, razão, tá? É muito mais do que isso, mas para a gente entender aqui, a gente tem que entender que os nossos filhos, eles são lado direito. Eles são emoção, a flor da pele. Então, não adianta eu trazer coisas lógicas. Não, filho, não mexe aqui porque isso. É óbvio que a gente precisa explicar, mas a gente tem que entender que se a gente puder evitar que esse não surja, né, vai ser muito menos estressante. Então, como é que a gente pode fazer para a gente evitar de ter que usar esse não? A gente faz combinados, né? A gente combina, a gente faz... Aqui em casa funciona muito. Até faz tempo que a gente não usa isso, né? Mas sempre funcionou muito de colocar despertar. A Vitória assiste televisão agora, né? Até os 2 anos ela não assistia, agora ela assiste televisão. Está além do que eu gostaria que ela assistisse, mas já estamos diminuindo isso, em função da chegada da Isadora, né? Em função que no momento que eu tô sozinha com as duas, eu boto ela na televisão de manhã, porque de tarde eu não coloco, não tem jeito, não coloco, porque atrapalha o sono noturno dela, né? Então, para eu conseguir colocar a Isadora para dormir, eu, às vezes, deixo a Vitória na televisão. Mas o que eu faço? E a Karine, se ainda tá aí, tá de prova, né? A Karine que trabalha aqui com nós, aqui dentro de casa, e enxerga isso todos os dias. Na hora de desligar a televisão, eu sempre pergunto pra ela. Eu chego, eu não digo assim, né? Às vezes eu digo, vamos desligar a televisão porque tu tá com pressa e somos humanos. A gente erra e erra muito, né? E tu quer, enfim, não deu tempo de pensar ali, e tu quer desligar. Mas na maioria das vezes, o que eu faço com ela que funciona muito bem? Ao invés de eu dizer, Vitória, desliga a televisão e vamos fazer tal coisa, eu digo, filha, você quer desligar a televisão ou eu desligo? Geralmente, ela diz, pode desligar, mãe. E teve esses dias até que eu me surpreendi, que ela pegou a televisão, o controle e desligou e disse, agora deu da televisão, agora chega, né? Então a gente vai fazendo combinados e eles vão começando a entender e a gente vai evitar de usar o não.
né? Que daí eu não vou precisar dizer pra ela, não quero mais que assista televisão. Não faz isso, né? Porque eu já combinei e ela mesma já vai tomar a atitude, né? Então a gente precisa fazer combinados. E o que eu tava falando que funciona muito aqui em casa, que faz tempo que eu não faço, é botar despertar no celular. Né? Filha, tá, mas eu quero brincar, mãe, eu quero brincar, porque eu tenho emoção, não é razão, né? Mas eu quero, pra que tomar banho se eu quero brincar? Né? Pra que dormir? Eu tô com sono, mas eu tenho emoção, a flor da pele, eu quero brincar. Então, tá, quanto tempo tu quer? Daí ela, né, mostrava na mão, ou falava 5, 15, 10, e aí eu coloco despertar, a gente coloca despertar no celular. Quando desperta no celular, pronto, acabou. Até teve, eu compartilhei com vocês na quinta-feira, tem que cuidar a hora. Gente, é meio-dia. Não, eu comecei meio-dia e meio. Eu vou fazer live rapidinha, máximo meia hora. Levei um susto, cheguei, tinha começado meio-dia, já ia dizer meio-dia e 38. Então, eu compartilhei com vocês na quinta-feira passada um TBT, né? Que eu levei a Vitória pra fazer uma hidratação e cortar o cabelo junto comigo, lá na Deia. A Deia tá de prova, vocês viram ali o vídeo, né? A Deia se apavorou, né, com a Vitória toda muito comportada, muito de boa, né, porque a gente combina as coisas. E aí veio a Manu, que a Vitória é apaixonada pela Manu, a filha da Deia, que já veio aqui brincar com a Vitória, elas brincam, e a Manu chegou com um mundo de cavalos, cheio de cavalos pra brincar com a Vitória, né, e já tava quase perto, eu já tinha terminado o meu cabelo, que a gente fez nós duas, né, tava quase na hora da gente vir embora. E aí a Manu disse, deixa ela brincar. Eu disse, tá bom, filho. Então a mãe vai botar despertar aqui no celular. Eu não me lembro se eu perguntei o tempo pra ela. Mas enfim, eu disse, mamãe vai botar aqui despertar no celular. E quando despertar, a mamãe não vai nem chamar. Despertou, inacreditavelmente a Deia, né? Ficou assim. E ela, tenho que ir. E foi, sem birra, sem briga, sem eu precisar dizer não, sem a gente brigar, né? Então a gente precisa se antecipar aos nãos, se antecipar a tudo isso. E lembrando que as crianças até os 3 anos de idade, como via de regra, né? Porque eu aqui em casa sempre funcionou muito bem com a Vitória. Isso, mas assim como sono, assim como várias coisas, a Vitória não é padrão, ela não é média, né? Graças a Deus eu tenho uma filha muito abençoada, Deus nos abençoou com 2 filhas, né? Muito abençoadas, mas realmente a Vitória, ela é algo que é de se estudar, muitas vezes a gente fala, né? Porque ela sai com cada uma e ela pega as coisas muito rápido, né? Então, até os 3 anos de idade, como via de regra, eles não entendem a palavra não. Então, por exemplo, o que eu devo fazer com um bebê, né? Que vai colocar, tá engatinhando, vai colocar a mão na tomada. Se eu falar pra ele não coloca a mão aí, não vai adiantar de nada. Ele pode se assustar na hora, ele pode parar porque se assustou, porque tu deu um grito, mas isso ali não vai discipliná-lo. Isso dali, muito pelo contrário, pode traumatizar, né? Pode ficar com medo, pode chorar porque deu um grito, enfim. Então, o que a gente precisa fazer com os bebês? Eu vou contar o episódio da Vitória, mas eu, né, preciso frisar aqui que a Vitória é fora da média, fora da curva. Então, não é com todos que vai funcionar isso. E a ciência, a neurociência explica o quê? O que eu tô falando aqui. A neurociência explica que até os 3 anos eles não entendem a palavra não. Então, o que eu preciso fazer com o bebê? Quando ele vai botar a mão na tomada, por exemplo. Eu preciso desviar o foco dele para outra coisa. Eu preciso deixar minha casa segura, né? Eu preciso botar as tampinhas de tomada para que, quando ele colocar a mão ali, ele não tome um choque. Porque a probabilidade dele colocar a mão ali, mesmo eu dizendo um não, é grande. Mas o meu caso da Vitória, ela nunca colocou a mão numa tomada. Eu, inclusive, nunca tive os tapa-tomada, nunca coloquei lá em casa. A Mica tá entrando aí agora, ó, a Mica sabe disso. A Vitória nunca foi e colocou a mão numa tomada. Por quê? Porque eu expliquei pra ela, embora o cérebro ainda não tenha razão, mas, conforme eu falei, a Vitória pra mim, ela é fora da curva e sempre funcionou muito explicar as coisas pra ela, né? Claro que de uma forma lúdica, né? Trazendo pro entendimento dela, não como um adulto. Mas eu lembro que ela tava engatinhando perto da tomada, né? Lá na nossa casa antiga, tava engatinhando perto da tomada e ela nem ia botar a mão, mas eu já expliquei. Eu disse, Filha, aqui a Vivi não pode botar a mão porque faz dodói na Vivi e não quero que você coloque a mão ali porque vai fazer dodói e tal. Ela nunca colocou e eu usei o não, né? Então é um episódio que eu usei o não, mas a neurociência diz que eles não entendem, então que a gente precisa colocar a tampinha da tomada. E eu nunca precisei botar, não tinha nenhuma tampinha, a não ser os que a Bruna tinha deixado lá dos guris. Mas eu nunca coloquei tampinha na tomada pra tapar, pra ela não colocar a mão, né?
Como é que vai ser com a Isadora? Não sei. Vou contar pra vocês quando chegar nessa fase. Mas com a Vivi sempre funcionou muito conversando, explicando pra ela, né? Então, testem, né, com os filhos de vocês, explicar. E quando eles não entenderem, entendam que eles não entenderam mesmo. Eles não estão fazendo de propósito, eles não estão nos desafiando. Muitas vezes a gente acha, ai, meu filho tá me desafiando, tá fazendo isso que tá desafiando. Mas não é, né? Volto a dizer que o lado racional deles ainda não está desenvolvido. Vai se desenvolver lá por volta dos 3 anos e meio, 4 anos, dependendo da criança que eles começam. Na verdade, o cérebro, o lado racional, o cérebro fica completo, termina todo o lado racional e emocional, fica completo aos 20 anos de idade, né? Então, quem somos nós para exigir de umas crianças tão pequenas? Eu sempre digo, o adulto da relação somos nós, não são os nossos filhos. Então a gente precisa estudar, a gente precisa se empoderar, a gente precisa saber o que a gente quer, aonde a gente quer chegar para poder conduzir os nossos filhos para esse caminho.